Olá, a campanha à eleição presidencial é sempre um momento para o cidadão refletir e até mesmo eleger quais são as questões mais importantes a serem tratadas para o desenvolvimento do país. E é exatamente sobre esse assunto que nós conversamos agora com a senadora Ana Amélia. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O país tem muitos desafios atualmente e muitas das questões em destaque estão tramitando aqui na casa, né, senadora? Do ponto de vista da senhora, o que seria um bom trabalho nessa campanha eleitoral? Quais seriam os temas que são importantes de serem debatidos e trazidos à tona junto à população? Tânia, eu penso que os dias e o cotidiano das pessoas vão definindo a pauta. Uhum. Então, hoje você está com a economia estabilizada, tem alguns soluços, como eu falo, em relação a, por exemplo, o risco de uma inflação, o encarecimento do dinheiro no tomada de empréstimos, né, que sinaliza aí um controle, aumenta o juro. Um problema da gestão do Estado brasileiro, quer dizer, o que é o Estado? É o poder público que gasta mais e o serviço que ele deve prestar com o que arrecada por impostos não é adequado ao que o cidadão espera. Esse é um ponto, mas é um ponto meio complicado para o cidadão entender. Mas eu penso que tem temas assim que são cruciais, que o cidadão sente na pele, que é a questão da segurança pública. Essa é uma questão de... Olha, nós vivíamos numa cidade, Brasília, que era uma cidade tranquila. Eu moro aqui há 35 anos, mas a cidade está ficando tão violenta, está ficando igual aos centros violentos como o Rio de Janeiro, como São Paulo, até como Porto Alegre, que recentemente teve um crime lá que chocou a cidade, de uma pessoa muito conhecida, um latrocínio de uma pessoa reincidente. Tanto que a juíza está sugerindo uma alteração na lei para não libertação de um condenado, uma liberação condicional. Então, é uma situação de total, digamos, desespero da sociedade. Coisas que estão acontecendo que a gente condena sobre todos os aspectos. O que aconteceu no Rio, o que aconteceu em outras cidades fora do centro metropolitano, de pegar um ladrão, um jovem, e fazer a justiça com as próprias mãos, né? Isso, a lei do talião, né? Uhum. Então, olho por olho, dente por dente. Não, esse é um estado selvagem. É o estado selvagem. E isso a sociedade também não quer. A sociedade, na verdade, isso é um sinal da exasperação da sociedade, que, se sentindo absolutamente abandonada pelo Estado, ela vai, com o seu jeito, que não é o correto, a executar a justiça. Gera essa distorção, né? Total. Então, aí falha, eu diria, a polícia, falha o judiciário, falha em alguma medida também as instituições, como o Ministério Público, e falha o executor da medida. O sistema prisional brasileiro está caótico, nós não temos ressocialização de presos, o número de reincidências, eu fui autora de um projeto para limitar o saidão, sim, que é o benefício que tem o preso de sair da prisão do ano, né? quatro oportunidades. Ele pode sair no Natal, ele pode sair no aniversário dele, no Dia das Mães, ou na Páscoa, ele escolhe. Então, eu estou limitando a apenas uma saída, porque todas as estatísticas mostram que ele sai, ele não volta e ele vai reincidir no crime. Porque na prisão ele não está preparado para a ressocialização. Ele está preparado, eu diria assim, o ócio é a oficina do diabo, né? Que o mal é preparado exatamente quando o cara tem tempo para ficar ali maquinando. E veja só, não só isso, a prova está aqui. O uso de celulares dentro da cadeia para fazer o sequestro relâmpago, continua fazendo de vítimas até senadores aqui. Funcionários meus também foram vítimas desse golpe, com o telefone celular dentro de uma cadeia. Então, é um processo todo que exige não só de uma discussão dos candidatos a presidente da República,
mas também a sociedade precisa ter um envolvimento maior com isso. E não adianta você ficar sonhando com teorias bonitas, utópicas, que não é isso que a sociedade quer. A sociedade quer para ontem uma solução. Né? Um mínimo de segurança, né? Quer para ontem uma solução. E segurança, inclusive, para quem está preso, porque o Estado não consegue garantir nem a integridade física de quem está encarcerado, né? Eu até tenho eu tenho tido uma frequente uso de um recurso para dizer assim, nós estamos importando médicos de Cuba. E muitos brasileiros jovens estão indo a Cuba para se formar na Faculdade de Medicina. Nós falamos do processo educacional de Cuba, mas como eu estive em Cuba há bastante tempo, mas não importa, eu fui visitar um presídio, porque fui numa visita oficial de um ministro da Justiça, no caso o ministro Paulo Brossard. Nossa, que oportunidade interessante. E eu pedi para ir junto com o secretário de Política Penitenciária. Me interessou para ver tema. Isso. Eu fui lá, fiquei surpresa. Os apenados são os militares cubanos que cuidam da penitenciária, os militares. Para você entrar na penitenciária, você não pode de nenhuma maneira, seja quem for, advogado, parente, qualquer visita tem que passar num detector de metais. Não tem conversa. Pode ser a autoridade, passa por ali. Existe um fosso, a cadeia é como se fosse dos antigos estádios de futebol, que tinha a chamada Coreia, né? Uhum. Um fosso, né? Naquele fosso com água, que é difícil aí você ultrapassar, ainda assim, à noite, ele é cercado por cães bravios, né? Ao redor. Então, controles. Nos muros, um sistema de vigilância completo, inteiro, e os presos são divididos em grupos. De manhã tem levanta, aquele ordem unida, né? Levanta 6 horas da manhã, toma um café, e aí cada um, há uma preleção, claro, no caso revolucionária, política e tal. E depois cada um, divididos em grupo, vai fazer aquilo que as suas habilidades profissionais lhe permitem. Se ele é marceneiro, vai trabalhar numa marcenaria. Se ele é mecânico, vai trabalhar numa oficina mecânica. Se ele é agricultor ou planta, vai fazer uma horta, trabalhar na horta. O resultado desse trabalho dele custeia 82%, à época, quando eu fui lá, da penitenciária. Já é uma situação muito diferente da nossa, né? A nossa é proibida, o apenado não pode trabalhar. E o preço para o contribuinte por preso também é alto. Então, mas ele tem dois preços. O preço quando alguém da sua família é sequestrada, é assassinada ou é vítima do roubo. Esse é o primeiro. E esse não tem indenização. Não tem indenização para ele. E o dinheiro desse cidadão que teve essa violência contra o seu patrimônio físico e às vezes emocional, porque é membro da sua família, às vezes uma criança até sequestrada e morta, assassinada, e ele ainda tem que custear com o seu imposto o hotel, entre parênteses. É claro, hoje não são hotéis, são, como se diz, pocilgas, né? Segundo o ministro da Justiça, é o inferno. É o inferno. Então, custear esse inferno. Mas, de qualquer maneira, ele tem custo. Porque é muito caro o custo da manutenção das penitenciárias brasileiras. Cara e mau serviço. Então, lá em Cuba, ele recebe um salário simbólico pelo serviço que ele faz. Aqueles produtos que ele faz são vendidos, se é marcenaria e tal. E o que acontece? O salário simbólico, o diretor da penitenciária lá, distribui para ele e para a mulher. Se ele tem uma mulher só, se tem duas, né, lá aceitam a bigamia, ele é entregue para outra mulher, para a família dele. Então, eu encontrei ali, primeiro, o apenado que está ocupado com uma atividade laboral, aquilo que nós chamamos de terapia ocupacional. As pessoas que têm alguma deficiência mental e tal, nas clínicas, a terapia ocupacional é isso. Quando você tem, às vezes, um estresse, recomenda-se que você se ocupe de alguma coisa manual para ajudar.
As pessoas com idade, por causa do Alzheimer, se você é uma senhora que faz crochê, ou que faz um tricô, ou que faz um bordado, ou que vai para a cozinha fazer alguma comida... Ela está com a mente mais A mente ágil. mais limpa, a questão da palavra cruzada, e essas coisas todas. Então, se essa atividade da terapia ocupacional ela vale para isso, ela imagina no caso de um apenado, para que a ressocialização dele ali seja feita. E olha, tem coisas que eles fazem lá que eu acho que não seria conveniente adotar aqui. Por exemplo, eles têm um sistema lá de fazer uma identificação daquele roubo, aquele furto, aquela, digamos, pena mais leve. Uhum. Ladrão de galinha, né? Mas é uma pena leve de roubar uma bicicleta e tal. E aí o que acontece? Ele tem um uniforme que identifica que ele é presidiário. E aí ele vai fazer a limpeza das ruas. Mas ele vai com aquele uniforme. Mas ele vai identificado. Ele vai identificado. É uma pena social, mas ele vai identificado. Exatamente. Então, eu até isso acho que não há necessidade de você chegar a esse ponto. Mas o trabalho, sim. A Bíblia já diz, né? A Bíblia nos ensina que nós temos que comer o pão com o suor do nosso rosto. Senadora, para encerrar, uma mudança dessa de filosofia do sistema penitenciário exige o aval da sociedade, né? Porque é uma mudança que nem com todas as reformas de código que a gente já tem aqui, é difícil chegar perto disso sem uma participação social maior, né? Aí você fala de umas coisas assim, eu fico impressionada, às vezes as pessoas, eu acho que esses teóricos, sociólogos ou teóricos que estão assim muito... acadêmicos? Discute-se hoje acabar com as polícias militares, tirar o sofá da sala, não é esse o processo, entendeu? Você tem que dar as condições para que esses profissionais exerçam a sua atividade. Eles estão morrendo, tanto quanto os bandidos, mortos pelos bandidos, né, de tocaia, enciladas e tal. Então, mas o papel deles é ser defensor do Estado. Acontecem coisas envolvendo policiais, maus policiais, claro, mas isso tem que ser punido. Isso não pode generalizar, né? Não pode generalizar que todos são iguais a quem arrastou uma pessoa que foi atingida por uma bala e arrastado do jeito que é. Aquilo não pode acontecer. Jamais um agente público, um policial pode fazer isso, não pode permitir isso. Agora, você tem que ver os contextos que as coisas estão acontecendo e tratar disso como ele tem que ser tratado, não com teorias, com sonhos, com utopias e tal, porque nós não vivemos entre anjos, nós estamos numa sociedade cada vez mais violenta. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, obrigada. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas para 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou acessando senado.leg.br/TV. Até a próxima.